Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária desse dia 27 de novembro de 2023, às 14 horas. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 44 de 2023, da sessão ordinária do dia 20 de novembro de 2023. Estado do Rio Grande do Sul, município de Turuçu, Câmara Municipal. Ata 44 de 2023. Aos 20 dias do mês de novembro de 2023, às 16 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária. O senhor presidente deu por aberta a presente sessão, com a presença dos vereadores: Alexandre Borchardt, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Jason Messias Tim, João Pedro Berwald, Marcelo Polnov, Paulo Renato Peter Júnior, Wendel Carpes e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador João Pedro Berwald, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Jason Messias Tim, primeiro secretário. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras: ata número 43 de 2023, da sessão ordinária do dia 13 de novembro de 2023, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Documento oriundo da Câmara dos Deputados. Requerimento subscrito pelo vereador Wendel Carpes. No grande expediente, o vereador Fábio fez uso da tribuna, e como mais nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia, e de imediato solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 35 de 2023, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos e discutidos, foram votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 35, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, correspondente aos recursos da União, oriundos da Lei Complementar Federal número 195, de 8 de julho de 2022, e da outras disposições, foi aprovado por unanimidade. Em continuidade, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo número 11 de 2023, oriundo dos vereadores Alexandre Borchardt e João Pedro Berwald, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos e discutidos, foram votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de decreto legislativo número 11 de 2023, que confere título de cidadão turuçuense ao senhor Afonso Ram e dá outras providências, foi aprovado por unanimidade. O vereador Paulo fez uso do espaço das explicações pessoais, e como mais nenhum vereador fez comunicação a caso ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária, a realizar-se no dia 27 de novembro de 2023, às 14 horas. E para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 20 de novembro de 2023. João Pedro Berwald, presidente. Jason Messias Tim, primeiro secretário. Esta ata está em discussão, em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 308 de 2023, em resposta ao requerimento do vereador Wendel Carpes. Aqui está 281. Turuçu, 23 de novembro de 2023. Prezado senhor Wendel Carpes, vereador do PDT, Turuçu, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta a requerimento 02 de 2023. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste, primeiramente, ressaltar que tal pedido não se enquadra na forma de requerimento, devendo ser solicitado através de pedido de informação. Com relação ao solicitado, gera estranheza a tal pedido, tendo em vista que o vereador por diversas vezes ressaltou ter amplo conhecimento acerca das fases do processo licitatório, mas para fins de esclarecimento, passamos a elucidar. Vejamos. Os itens do processo licitatório, obra de ampliação e reforma da Câmara Municipal, não previam reaproveitamento dos materiais, visto que as dependências do prédio a ser reformado e ampliado existia há cerca de 20 anos, período este que ultrapassa a vida útil de grande parte dos materiais, ainda mais se forem movimentados.
Contudo, os itens existentes que estavam em excelente estado de conservação, tais como janelas de alumínio, portas de vidro temperado, corrimão, passaremos a descrever detalhadamente o destino. Janelas de alumínio, estas foram retiradas e reinstaladas no próprio prédio. Portas de vidro temperado, encontravam-se em excelente estado, sendo partes reinstaladas no prédio da Câmara Municipal e outras encaminhadas à Prefeitura Municipal, conforme ofício 200 de 2023, para serem reaproveitadas conforme necessidade. Os itens patrimoniados, alguns já foram encaminhados para a baixa na listagem dos bens da Câmara, ofício 47 de 2023, e outros serão encaminhados posteriormente, quando não mais forem utilizados. O corrimão, assim como alguns outros materiais, fora retirado em péssimo estado, integrando a parte do entulho. A Prefeitura Municipal fez a coleta de alguns materiais, que foram encaminhados juntos. As telhas tipo calhetão foram encaminhados para reaproveitamento à Prefeitura Municipal. No entanto, ao inspecionar as mesmas, o secretário de Agricultura e Obras constatou que, ao serem movimentadas, estas não poderiam ser reaproveitadas. E, caso alguma fosse, salva quebraria no transporte, o que de fato ocorreu. Desta forma, foram descartadas como entulho e disponibilizadas a quem viesse retirar. Posteriormente, a Câmara foi informada que o material não resistiu ao transporte, enviando inclusive, fotos das mesmas. O forro de PVC, tendo em vista a falta e necessidade de espaço, foram retirados das antigas dependências da Câmara e segue à disposição desta. Atenciosamente, João Pedro Bervelt, presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de informação número 11 de 2023, subscrito pelo vereador Fábio Doleschi Krause. Pedido de informação número 11 de 2023, ementa. Dispõe sobre pedido de informação ao Executivo Municipal sobre empresas terceirizadas na Secretaria de Educação. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que este subscreve requer que seja enviado ao Poder Executivo Municipal de Turuçu o seguinte pedido de informação: que seja enviado a esta Casa Legislativa listagem das empresas terceirizadas no transporte escolar do município, conforme segue abaixo. Item 1. Proprietários com os dados cadastrais. Item 2. Veículos com todos os dados cadastrais, suas respectivas linhas. Item 3. Motoristas, habilitação e cursos. Item 4. Cópia dos laudos de trafegabilidade de cada veículo. Item 5. Cópia da aferição de tacógrafo de cada veículo. Item 6. Quais empresas já sofreram advertência pelo município? Item 7. Cópias das advertências. Justificativa. Justifico este pedido de informação, levando em conta que uma das principais atribuições do vereador é fiscalizar. Desde já agradecemos a informação e reiteramos que o prazo legal para a resposta é 30 dias, conforme inciso 3º, artigo 78b da Lei Orgânica Municipal. Turuçu, 23 de novembro de 2023. Fábio Doleschi Krause, vereador do MDB. Este pedido de informação está em discussão. Senhor presidente, não só para justificar e também para reforçar o pedido de informação, isso leva de encontro à minha postagem do vídeo que eu citei, que o transporte escolar, um ônibus da uma empresa terceirizada, estava com a porta aberta. Tinha já de imediato aqui, sessão passada, dito que iria fazer um pedido de informação para a gente verificar a questão toda sobre a documentação. Um pedido, na verdade, que eu também já tinha feito ano passado, quando esse mesmo veículo caiu aí num barranco e a gente sabe o que aconteceu. Então, só para eles nos remeter, até porque, senhor presidente, nesses contratos firmados entre as empresas e o município, eu estou aqui até com o contrato desta empresa, e é importante até porque eu vi que a vice-prefeita largou uma nota dizendo que era uma empresa terceirizada. Normal, eu também tinha dito no vídeo que era uma empresa terceirizada e que a mesma tinha sido advertida. Então, a gente quer saber certinho como é que foi feita essa advertência, até porque lá no contrato, na cláusula 11ª, das penalidades e das multas, no item B, diz o seguinte: apresentar documentação falsa, cometer fraude fiscal, falhar ou fraudar os serviços, tais como entregar o veículo a condutor não habilitado, e outras
que venham a colocar em risco a segurança e a integridade física e moral dos transportados, os alunos. Suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de até 5 anos. Então, na verdade, tem coisas que estão previstas dentro do contrato. Cabe ressaltar e avaliar muito bem a questão do fiscal do contrato para ver certinho quais foram realmente as penalidades e as advertências que causou isso tudo aí. Tá bem, senhor presidente? Obrigado, seria isso. Continua em discussão. Em votação. Este pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de informação número 12 de 2023, subscrito pelo vereador Fábio Dolesky Krause. Pedido de informação número 12 de 2023. Ementa. Dispõe sobre o pedido de informação ao Executivo Municipal sobre contrato para execução de projetos. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que este subscreve requer que seja enviado ao Poder Executivo Municipal de Turuçu o seguinte pedido de informação: que seja enviado a esta Casa Legislativa informações abaixo elencadas acerca do serviço realizado em 2021 pela empresa Projetare Arquitetura e Urbanismo LTDA. Conforme resposta do pedido de informação número 09 de 2023, solicito que seja disponibilizado os documentos elaborados pela empresa, principalmente os projetos completos arquitetônicos, ART, de projeto do responsável técnico da empresa, cronograma físico, financeiro, orçamentos e memorial descritivo das seguintes obras, tabelas 1 e 2. Item 1, projeto de ampliação da SF Central. Item 2, obra de pavimentação, adequação de drenagem, calçadas e sinalização do trecho da Avenida Arthur Lange. Item 3, obras de pavimentação, adequação de drenagem, calçadas e sinalização da Estrada São Domingos. Nos projetos que foram realizados parcialmente, solicito todos os documentos elaborados pela empresa que foram citados na tabela 3. Item 1, regularização de imóvel da Escola Municipal Dr. Urbano Garcia. Itens 1.1 ao item 1.5, os quais foram realizados integralmente. Item 2, desmembramento de terrenos, itens 2.1 ao 2.9, os quais foram realizados integralmente. Justificativa. Justifico este pedido de informação, levando em conta que uma das principais atribuições do vereador é fiscalizar. Desde já agradecemos a informação, reiteramos que o prazo legal para a resposta é 30 dias, conforme inciso 3º, artigo 78b da Lei Orgânica Municipal. Turuçu, 23 de novembro de 2023. Fábio Dolesky Krause, vereador do MDB. Este pedido de informação está em discussão. Senhor presidente, também só a nível de reforçar a justificativa, dizer que a gente, quando faz um pedido de informação, é justamente porque a gente acaba vendo coisas que carece de melhores explicações, já vista que todos nós aqui somos fiscalizadores. Quando eu fiz esse pedido referente a esta empresa, primeiro, por que me chama muito a atenção? Porque a gente está falando de obras, de projetos. Para ressaltar, nós temos 2 engenheiros dentro do município, né? Então, já fica uma questão meio que... já gera uma dúvida. Porque se a gente paga 2 engenheiros, para que a gente vai, quando for executar projetos, ter que estar pagando terceirizado ainda, né? Também houve até casos aqui de ter que estar pagando a pessoa terceirizada para fazer projeto de LDO e LOA, né? Sendo que a gente tem 2 jurídicos. Nós temos 2 jurídicos, nós temos 2 engenheiros, e mesmo assim tem coisas que a gente tem que terceirizar. E nesse caso específico aqui nós estamos falando, o recurso original era R$45 mil, 45, foi pago 40, 5 aqui, pelo que eles nos explicaram, não foi concluído, ou seja, além de pagar todo esse dinheiro, ainda não se foi concluído. Então a gente carece realmente de explicações, porque não é justo com o contribuinte a gente se deparar pagamento de valores altos, na minha concepção, alto, né? E, na verdade, a gente não se quer nem... Porque, assim, ó, o que se diz aqui? Obra de pavimentação e sistema de drenagem do trecho da Estrada São Domingos. Como assim? Como assim? Que explicação plausível tem que nos dar, né?
sendo que o calçamento da Estrada São Domingos é um recurso oriundo do governo do Estado, do pavimento RS. Ou seja, essa administração ela tem o que? Uma bola de cristal, ela sabe prever o futuro, porque o convênio firmado entre o município e o Estado foi feito em janeiro de 22, só que o pagamento o contratado foi em junho de 21. Como é que tu consegue, sem saber o que tu vai fazer, tu já pagar? Então carece realmente de explicações. Não quero saber o que vão dizer, o que não vão dizer. Eu estou sendo pago pela comunidade para fiscalizar e estou tentando desempenhar o meu papel desta forma. Recurso público tem que ter cuidado, tem que analisar as coisas com calma. Independentemente, foi lá em 21, reitero, convênio firmado com o Estado foi em janeiro de 22, está nas mídias digitais da própria prefeitura aí, 716 mil. Em janeiro de 22, aí tu vai lá e paga no meio do ano de 21, uma coisa que tu nem sabia. Então, reitero, espero realmente que o Executivo nos explique e que não leve mais 30 dias para responder uma coisa de tal importância, até porque hoje é 27, se levar 30 dias vai ser 27 de dezembro, né? Então, quer dizer, espero que o Executivo responda o mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Este pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da moção número 4 de 2023, subscrita por todos os vereadores. Moção de apoio número 04 de 2023. Senhor presidente, senhores vereadores. Os vereadores abaixo signatários, no uso de suas atribuições asseguradas por lei, conforme artigo 180 do Regimento Interno, através do presente instrumento, requerem à presidência desta Casa Legislativa que submeta à apreciação do plenário e, após a sua aprovação, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Eduardo Leite, governador do Estado do Rio Grande do Sul, ao vice-governador Gabriel Souza e ao secretário estadual de Segurança Pública, Sandro Caron, moção de apoio referente à revisão inflacionária de 32% ao vencimento básico do efetivo da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Justificativa. A presente moção de apoio tem como objetivo principal apoiar os servidores elencados acima e, considerando os desafios enfrentados pelos membros das forças policiais e pelos bombeiros militares, para garantir um padrão de vida básico para si e suas famílias, devido aos baixos salários oferecidos pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. Destaca-se que são observados os efeitos sobre a vida e o trabalho dos policiais e bombeiros militares, devido aos frequentes e persistentes ataques do governo do Estado aos direitos dos militares estaduais, resultando na diminuição dos salários e remunerações. O desinteresse pelos policiais e bombeiros militares tem tido um impacto imediato na saúde mental de nossos funcionários, resultando em significativos e sérios impactos, tanto físicos quanto emocionais. Apesar dessas circunstâncias, não se nota nenhum esforço por parte do governador Eduardo Leite em propor qualquer iniciativa de valorização da carreira dos militares estaduais, ou mesmo em assegurar a correção no pagamento das taxas de perdas inflacionárias que afetam os militares estaduais. Isso demonstra uma falta de reconhecimento e consideração pelo impacto da inflação na vida e no sustento dos policiais e bombeiros militares ao longo dos últimos 5 anos. É importante destacar que, durante o período de janeiro de 2015 e março de 2023, a inflação oficial no Brasil acumulou um percentual superior a 60%. No entanto, o governo Eduardo Leite optou por conceder apenas uma reposição de 6% nas perdas salariais, demonstrando desconsideração pela significativa diminuição na remuneração dos militares estaduais, além de não efetuar o pagamento adequado da reposição das perdas inflacionárias. Há pouco mais de 2 meses, o governo Eduardo Leite aprovou na Assembleia Legislativa um aumento na contribuição do IP-Saúde, tornando mais grave a redução nos salários. É fundamental que a Assembleia Legislativa do Estado reconheça os esforços, o trabalho incansável desses profissionais que arriscam diariamente suas vidas em defesa da segurança do povo gaúcho e garanta a reposição correta
dos índices de reposição salarial que não foram observados nos últimos 5 anos pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, sendo que havia, para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração. Turuçu, 21 de novembro de 2023. Esta presente moção foi assinada por todos os vereadores. Esta moção está em discussão. Em votação, esta moção foi aprovada por unanimidade. Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem retificativa ao projeto de lei da mensagem número 5 de 2023, oriundo do Executivo. Mensagem retificativa número 02 de 2023. Excelentíssimos vereadores, submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa a mensagem retificativa ao projeto de lei número 05 de 2023, que estabelece critérios para a concessão de benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social no município de Turuçu. No caso do auxílio para a situação de emergência e estado de calamidade pública, a redação foi alterada para que se estabeleça os limites de competência e a atuação da Defesa Civil e da Assistência Social em tais casos. As previsões do projeto de lei se alinham aos parâmetros traçados pela Lei nº 8.742, de 1993, destacando-se que tal diploma prevê que a concessão e o valor dos benefícios serão definidos pelos Estados, Distrito Federal e municípios, com base em critérios e prazos definidos pela assistência social do município. O projeto de lei número 05 de 2023 passa a ter a seguinte redação: Projeto de Lei Municipal número 05 de 2023, ementa, estabelece critérios e prazos para a concessão de benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social no município de Turuçu. Capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 1º. Os benefícios eventuais da política de assistência social previstos pela Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica das Assistências Social, LOAS, são provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de situação de risco ou de vulnerabilidade social, decorrente de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública no âmbito do município de Turuçu, são regidos pelo disposto nesta lei. Artigo 2º. O benefício eventual destina-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo e unidade da família e a sobrevivência de seus membros. Artigo 3º. O benefício eventual se fundamenta nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos, atendendo no âmbito do SUAS aos princípios da integração à rede de serviços socioassistenciais, com vistas ao atendimento das necessidades humanas básicas. Seção 1. Dos critérios à concessão dos benefícios eventuais. Artigo 4º. Serão exigidos cumulativamente para fins de concessão do benefício eventual. Inciso 1º. Cadastro atualizado da família no Cadastro Único para Programas no Governo Federal. Assim entendido, aquele que atende integralmente aos requisitos de validação fixados conforme a versão do Sistema de Cadastro Único em utilização no município. Inciso 2º. Realização de estudo socioeconômico da família por profissional de serviço social, que servirá como instrumento de avaliação na necessidade do benefício, quando se tratar dos benefícios eventuais denominados aluguel social, auxílio financeiro funeral, auxílio natalidade e cesta básica. Inciso 3º. Requerimento formal do indivíduo responsável pela unidade familiar, respeitados os prazos previstos nos parágrafos 2º e 3º deste artigo, acompanhado de documentos específicos que poderão ser solicitados quando da realização do estudo socioeconômico de que trata o inciso 2º deste artigo, e periodicamente a qualquer tempo. Inciso 4º. Comprovante de residência comprovando que o beneficiário reside no município. Parágrafo 1º. O estudo de que trata o inciso 2º deste artigo poderá ser dispensado no caso de indivíduo e ou família serem acompanhados pelas equipes de referência do SUAS, em âmbito municipal, especificadamente junto aos serviços socioassistentes ofertados no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS,
caso em que a respectiva equipe deverá fornecer estudo técnico circunstanciado da situação socioeconômica familiar. Parágrafo 2º. O requerimento do auxílio natalidade deve ser realizado até 30 dias após o nascimento do nascituro, mediante a apresentação da certidão de nascimento. Parágrafo 3º. O requerimento de auxílio financeiro funeral deve ser realizado até 30 dias após a data do falecimento, mediante a apresentação da certidão de óbito. Parágrafo 4º. Deverão ser observados, igualmente, para a concessão dos benefícios os critérios específicos previstos para cada modalidade de benefício previstos nesta lei. Capítulo 2º. Das modalidades de benefícios eventuais, artigo 5º. São formas de benefícios eventuais, inciso 1º, auxílio natalidade, inciso 2º, auxílio financeiro e funeral. Inciso 3º, auxílio em situações de vulnerabilidade temporária, o qual poderá ser fornecido nas seguintes modalidades. A linha A, auxílio alimentação ou cesta básica. A linha B, auxílio documentação. A linha C, vale transporte ou auxílio transporte. A linha D, auxílio aluguel ou aluguel social. Seção 1 do auxílio natalidade. Artigo 6º. O benefício eventual por situação de nascimento denominado auxílio natalidade será concedido na forma de bens de consumo para reduzir a vulnerabilidade provocada por nascimento de membro da família residente no município, destinado a atender qualquer dos seguintes aspectos. Inciso 1º, necessidades essenciais do nascituro. Inciso 2º, apoio à mãe nos casos de natimorto e morte do recém-nascido. Inciso 3º, apoio à família no caso de morte da mãe. Parágrafo 1º. O requerimento do auxílio natalidade deverá observar o prazo previsto no artigo 4º, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Os bens de consumo consistem no enxoval do recém-nascido, incluindo itens de vestuários, utensílios para alimentação e de higiene. Observa a qualidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária. Parágrafo 3º. O benefício será concedido à genitora ou pai, ou aos avós maternos ou paternos do nascituro, mediante a apresentação da certidão de nascimento, caso a mãe esteja impossibilitada de requerer o benefício ou tenha falecido. Parágrafo 4º. No caso das situações previstas nos incisos 2 e 3 deste artigo, a mãe ou a família serão avaliadas pela equipe do CRAS e orientadas quanto aos programas de apoio em cada caso. Seção 2 do auxílio financeiro funeral. Artigo 7º. O benefício eventual por situação de morte, denominado auxílio financeiro funeral, constitui-se em prestação não contributiva da assistência social para reduzir vulnerabilidade provocada por morte de membro da família, visando ao atendimento prioritário de, inciso 1º, despesas de urna funerária, velório e sepultamento. Parágrafo 1º. O auxílio financeiro funeral será concedido em forma de pecúnia e pago à empresa funerária no valor de até 6,5 RTs. Unidade de referência de Turuçu, mediante a apresentação de 3 orçamentos para que seja alcançado o menor valor ao requerente. Parágrafo 2º. O auxílio financeiro funeral será concedido ao cônjuge, companheiro, filhos, pais ou irmãos do falecido, mediante a apresentação da certidão de óbito. Artigo 8º. O auxílio financeiro funeral somente será concedido após a autorização da Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Habitação. Parágrafo único. A elaboração do expediente administrativo de concessão do auxílio financeiro funeral, com a ajuntada dos documentos referidos no artigo 4º e artigo 7º, parágrafo 2º desta lei, poderá ser feita após o atendimento da família, à vista de elementos mínimos de sua necessidade. Artigo 9º. O requerimento de que trata o inciso 3º do artigo 4º deverá ser apresentado à Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Habitação, no prazo de 30 dias a contar do óbito, conforme dispõe o artigo 4º, parágrafo 3º. Parágrafo 1º. O auxílio financeiro funeral será deferido à família no prazo máximo de 30 dias contados do protocolo do pedido e de acordo com as despesas que forem comprovadas por meio de notas fiscais ou recibos. Seção 3 do auxílio em situações de vulnerabilidade temporária. Artigo 10. O benefício eventual na forma de auxílio em situações de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de perdas, riscos e danos à integridade pessoal e familiar e poderá ser concedido nas seguintes modalidades.
Inciso 1º, cesta básica e itens de higiene e limpeza. Inciso 2º, auxílio aluguel ou aluguel social. Inciso 3º, auxílio documentação. Inciso 4º, vale transporte ou auxílio transporte. Subseção 1, da manutenção cotidiana da família. Artigo 11. Os benefícios eventuais destinados às famílias em situação de risco ou de vulnerabilidade social temporária que visam a sua manutenção cotidiana abrangerão o necessário para a alimentação e condições mínimas de sobrevivência digna e serão concedidos de forma imediata ou de acordo com as demandas dos indivíduos e das famílias, de acordo com o parecer técnico realizado, nas seguintes modalidades. Inciso 1º, cesta básica. Inciso 2º, itens de uso de higiene pessoal e materiais de limpeza. Parágrafo 1º. Para a concessão do benefício será considerado o número de integrantes na família, bem como a realidade e situação de vulnerabilidade do requerente e sua família, além dos critérios gerais de concessão previstos no artigo 4º aplicáveis ao caso. Parágrafo 2º. O benefício eventual na forma de cesta básica será ofertado para as famílias com a finalidade de suplementação alimentar, no máximo uma vez ao mês. Parágrafo 3º. Os indivíduos e suas famílias que receberão este benefício eventual serão encaminhados ao CRAS para acompanhamento familiar e orientação quanto aos serviços, programas e benefícios cabíveis no caso, que visem a promoção do desenvolvimento pessoal e profissional de seus membros. Parágrafo 4º. O recebimento do benefício eventual de cesta básica pelo indivíduo ou pela família por 2 ou mais meses consecutivos deverá ser tecnicamente justificada no estudo socioassistencial previsto no inciso 2º do artigo 4º desta lei. Parágrafo 5º. Poderão também ser concedidos na forma de benefício eventual itens de uso doméstico e cotidiano destinados à sobrevivência digna dos indivíduos e suas famílias, tais como itens de vestuário, colchões, roupa de cama e de banho. Parágrafo 6º. A modalidade de benefício eventual prevista no parágrafo 5º deste artigo não poderá ser concedida às famílias de modo contínuo, excepcionada apenas nos casos de situação de emergência ou estado de calamidade pública, conforme decretada e que tenha a família beneficiária incluída entre os atingidos, a partir de informações e levantamentos realizados pela Defesa Civil Municipal ou Estadual. Seção 2, moradia, artigo 12. O benefício eventual denominado aluguel social é destinado a atender indivíduos e famílias sem moradia, que se encontrem nas seguintes situações. Inciso 1º, em situação de vulnerabilidade social que justifique a concessão do benefício conforme laudos emitidos pelo técnico das equipes do CRAS, especialmente tendo na sua composição gestantes, nutrizes, crianças, adolescentes, idosos e ou pessoas com deficiências. Inciso 2º, estejam residindo em área de risco ou que tenham sua moradia interditada por determinação do órgão municipal competente devidamente comprovadas por laudo técnico. Parágrafo 1º. O aluguel social será concedido sob forma de benefício para locação social, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, para a locação de imóvel habitacional vacante. Parágrafo 2º. O aluguel social será concedido às pessoas que se encontrem na situação prevista neste artigo pelo período de 6 meses. Vencido este prazo, o benefício poderá ser prorrogado pelo período máximo de mais 6 meses, se comprovada a continuidade do quadro que justificou sua concessão. Parágrafo 3º. O aluguel social não excederá o prazo máximo de 12 meses, cessando automaticamente, não havendo possibilidade de renovação. Parágrafo 4º. O aluguel social será concedido a, no máximo, 5 beneficiários, simultaneamente observados os prazos e critérios definidos nesta lei. Excedido este número, os requerentes serão avaliados pela assistência social e permanecerão cadastrados em lista de espera, aguardando o benefício. Parágrafo 5º. Havendo dissolução ou divórcio, perda da guarda de menor ou qualquer tema que envolva a família beneficiária do aluguel social, haverá novo parecer de profissional da assistência social, com vistas a avaliar a manutenção ou necessidade de alteração da titularidade do benefício. Artigo 13. O valor do aluguel social não poderá exceder ao valor de 3 URTs, 3 unidades de referência de Turuçu. Parágrafo 1º. A alocação do imóvel para fins de aluguel social fica condicionada à apresentação de 3 orçamentos, caso em que será escolhido o menor valor.
Parágrafo 2º. Na hipótese do aluguel mensal contratado ser inferior ao valor máximo previsto no caput deste artigo, o pagamento limitará-se ao valor estabelecido no contrato. Artigo 14, além dos critérios gerais previstos no artigo 4º, são critérios para ser beneficiário do aluguel social. Inciso 1º, ser residente do município de Turuçu há no mínimo 5 anos. Inciso 2º, ser morador de imóvel definido como em condições de retorno imediato, conforme laudo técnico emitido pela Defesa Civil ou CRAS do município, indicando a remoção. Inciso 3º, encontrar-se em situação de vulnerabilidade social que justifique a concessão do benefício, conforme laudos emitidos pelo técnico das equipes do CRAS, comprovando que a família não possua nenhuma renda formal ou benefício, exceto Auxílio Brasil. Parágrafo 1º. O Conselho Municipal de Assistência Social será notificado acerca dos aluguéis sociais concedidos. Parágrafo 2º. Deverá constar no processo de inclusão ao benefício. Inciso 1º. Laudo técnico sobre a estrutura física do imóvel ou da área em que se encontra a família e que justifique a sua remoção, assinado por profissionais com registro em conselho específico. Inciso 2º, laudo técnico social informando a condição socioeconômica da família, com parecer favorável à concessão do benefício, devidamente assinado por profissional com registro em conselho específico. Inciso 3º, comprovante de renda familiar, bem como os documentos pessoais, CPF, RG e carteira de trabalho do requerente e dos demais componentes da unidade familiar que com ele residam, além da documentação prevista nesta lei. Artigo 15. É vedada a adoção do benefício de aluguel social para obtenção, alojamento nos casos de ocupação de áreas públicas e privadas ou ocupações que não se enquadrem no atendimento das políticas públicas de assistência social. Artigo 16. Somente poderão ser objeto de locação para fins do benefício eventual de aluguel social os imóveis que cumprirem os seguintes requisitos. Inciso 1º. Imóveis que possuam condições de habitabilidade e estejam situados fora de área de risco, condições as quais deverão ser atestadas previamente em avaliação estrutural de profissional habilitado. Inciso 2º. Os imóveis locados para fins de aluguel social não poderão ser de titularidade de agentes políticos ou de ocupantes de cargos em comissão. Inciso 3º. Imóveis que não possuem dívida junto ao município. Parágrafo 1º. Os titulares de imóveis que possuírem dívidas junto ao município poderão negociar as condições de pagamento à vista ou de parcelamento junto ao setor de tributos. Parágrafo 2º. No caso de opção por parcelamento da dívida, o proprietário contribuinte deverá manter em dia o pagamento das parcelas sob pena de rescisão contratual. Parágrafo 3º. O contrato de locação fica condicionado à apresentação da certidão negativa municipal ou certidão positiva, com efeito de negativa do imóvel a ser locado, que poderão ser solicitadas atualizadas a qualquer tempo. Artigo 17. A concessão do benefício eventual de aluguel social cessará, perdendo direito ao seu recebimento pela família que, inciso 1º, deixar de atender a qualquer tempo aos critérios estabelecidos no artigo 4º desta lei, bem como aos critérios específicos. Inciso 2º, sublocar o imóvel objeto do benefício. Inciso 3º, retornem a seus imóveis antes da autorização da Defesa Civil e da Assistência Social. Inciso 4º, prestar declaração falsa. Inciso 5º, descumprir as obrigações contratuais pactuadas no contrato de locação do imóvel. Parágrafo único. A administração pública não será responsável por qualquer ônus financeiro, legal ou contratual em relação ao locador, em caso de inadimplência ou descumprimento das obrigações legais e contratuais assumidas pelo beneficiário. Artigo 18. É vedada a concessão do benefício do aluguel social a mais de um membro da mesma família. Artigo 19. O pagamento do IPTU do imóvel locado para fins de aluguel social é de responsabilidade do proprietário contribuinte, sendo de responsabilidade do beneficiário do aluguel social a energia elétrica e água consumida, não cabendo ao município a concessão de isenção de IPTU ou na conta de água, tampouco o pagamento da conta de energia elétrica. Subseção 3 do auxílio documentação, artigo 20.
O benefício eventual na modalidade de auxílio documentação tem como objetivo prestar apoio aos indivíduos e famílias que se encontrem em vulnerabilidade, com a finalidade de oportunizar a regularização da documentação civil por meio de, inciso 1º, custeio de taxas para encaminhamento e expedição de documentos, inclusive segunda via se for exigido o pagamento. Inciso 2º, providências relacionadas à fotografia e cópias de documentos necessários para a confecção de outros. Subseção 4 do auxílio transporte. Artigo 21. O benefício eventual na modalidade auxílio transporte constitui no fornecimento de passagem rodoviária intermunicipal para municípios, para itinerantes e usuários de assistência social nas situações consideradas emergenciais e ou que possibilite a reinserção familiar e comunitária. Artigo 22. Além de satisfazer aos critérios previstos no artigo 4º desta lei, o beneficiário deverá ser impossibilitado de se deslocar por uma das seguintes situações. Inciso 1º, liberdade definitiva de estabelecimento prisional. Inciso 2º, atendimento de população em trânsito, que se encontra em situação de rua e deseja retornar ao município de origem. Inciso 3º, solicitação relacionada ao exercício da cidadania, no que se inclui a linha A, visitação a familiares internados ou abrigados em estabelecimentos de saúde, instituições de longa permanência para idosos, equipamentos que prestem serviços de acolhimento ou instituições de privação de liberdade. A linha B, realização de entrevista de emprego em outras cidades. A linha C, atendimento, solicitações, convocações ou intimações do Poder Judiciário Estadual ou Federal, da Polícia Estadual ou Federal ou das Forças Armadas Brasileiras. Parágrafo único. O benefício eventual de transporte intermunicipal previsto no inciso 3º é limitado a 4 ocorrências durante o período de 12 meses. Capítulo 3. Do auxílio para a situação de emergência e estado de calamidade pública. Artigo 23. Em casos de situação de emergência ou de calamidade pública, devidamente decretadas pelo Poder Executivo Municipal, o município atuará, através da Defesa Civil, que identificará os atingidos e, em caso de impossibilidade de atendimento mediante os trabalhos da Defesa Civil, poderá encaminhá-los para avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Habitação. Parágrafo único. Após a avaliação, a Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Habitação poderá fornecer provisões suplementares e provisórias para suprir necessidades do indivíduo ou da família na eventualidade das condições referidas, com vistas a assegurar a sobrevivência e a reconstrução da autonomia. Artigo 24. É condição para o recebimento do benefício eventual em situação de emergência ou de calamidade pública que o indivíduo ou família, além de satisfazer os critérios do artigo 4º desta lei, tenham sido incluídos entre os atingidos a partir de informações e levantamentos realizados pela Defesa Civil Municipal ou Estadual. Capítulo 4º das Disposições Gerais. Artigo 25. O município de Turuçu deliberará, mediante assistência social, acerca dos demais critérios e prazos para a concessão de benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social no município. Artigo 26. Os recursos financeiros destinados ao custeio dos benefícios eventuais serão alocados no Fundo Municipal de Assistência Social sob as seguintes classificações: 08.244.00, 14.2.061.000, concessão de auxílios 08.244.00.14.2.062.000, plantão social. Artigo 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Desta forma, requer-se análise e votação do referido projeto de lei. Turuçu, 9 de novembro de 2023. Ivan Eduardo Scherdim, prefeito municipal. Encaminho as comissões permanentes para os devidos pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 36 de 2023, oriunda do Executivo. Mensagem número 36 de 2023. Excelentíssimos vereadores, submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei em anexo que dispõe sobre a administração e funcionamento do cemitério municipal. Desta forma, requer-se análise e votação do referido projeto de lei. Turuçu, 22 de novembro de 2023. Ivan Eduardo Scherdim, prefeito municipal. Projeto de Lei Municipal número 36 de 2023. Ementa. Dispõe sobre a administração e funcionamento do cemitério municipal de Turuçu.
Artigo 1º. O cemitério público municipal consiste em área de uso especial destinada ao suplemento de mortos, sendo por sua natureza local de absoluto respeito. Parágrafo único. O cemitério público municipal é livre a todos os cultos religiosos, bem como a prática dos respectivos atos religiosos, desde que não atentem contra a lei e a moral do funcionamento e administração. Artigo 2º. O cemitério público municipal será administrado pela Secretaria de Agricultura, Obras, Saneamento e Infraestrutura do município de Turuçu. Parágrafo 1º. O controle administrativo do cemitério municipal será exercido por servidor público, ao qual competirá a coordenação e execução das medidas afetadas ao serviço e a respectiva elaboração e guarda dos documentos. Parágrafo 2º. São de responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura, Obras, Saneamento, Infraestrutura e Trânsito de Turuçu fornecer o profissional pedreiro e o material necessário para o fechamento dos túmulos. Artigo 3º. O parágrafo 2º do artigo 2º desta lei se aplica à área de concessão das comunidades. O sepultamento dos membros e sócios de comunidades possuem regras particulares. Artigo 4º. Competirá à administração do cemitério municipal, além de outras obrigações expressas em normas regulamentadoras internas. Inciso 1º. Fiscalizar o pessoal a serviço do cemitério público. Inciso 2º. Fiscalizar os profissionais incumbidos na construção cemiterial de covas, gavetas e túmulos. Inciso 3º. Manter a ordem e a regularidade dos serviços, cumprindo com as normas em vigor. Inciso 4º. Atender à requisição das autoridades quanto aos procedimentos funerais. Inciso 5º. Manter atualizado o arquivo funeral e controlar o caixa financeiro. Inciso 6º. Zelar pela postura da ordem e do respeito nas dependências do cemitério e da capela. Do sepultamento e das sepulturas. Artigo 5º. A família ou responsáveis pelo ente serão os responsáveis por manter as sepulturas limpas e conservadas, inclusive mantê-las livres de entulhos, restos de flores e folhagens, restaurando-as em benefício da cedência, segurança e salubridade do cemitério. Parágrafo único. Caso os familiares responsáveis ou não façam as flores, coroas e outros ornamentos usados em funerais ou colocados sobre as jazidas em sua parte frontal ou próximas, quando deterioradas ou em mau estado de conservação, serão retirados pela administração do cemitério, sem que assista direito de reclamação. Artigo 6º. O responsável pelo sepultamento que fará uso da capela ou das salas de velório assinará junto à administração do cemitério, no ato de recebimento das chaves, o termo de responsabilidade, onde constarão relacionados todos os equipamentos, utensílios e objetos que se encontram nestes recintos, assumindo a guarda e a preservação do material recebido, devendo prestar contas e indenizar os itens faltantes e reparar quaisquer estragos ou danos verificados. Artigo 7º. Não será concedido antecipadamente espaço mortuário nem o direito de escolher o lóculo a ser utilizado. Artigo 8º. É proibido o sepultamento no cemitério público municipal sem que seja apresentada a certidão de óbito emitida por oficial do Registro Civil. Parágrafo 1º. A certidão de que trata o caput poderá ser temporariamente substituída por atestado de óbito emitida por profissional médico, devendo estar devidamente identificada a causa mortis. Parágrafo 2º. Em não sendo apresentada a certidão de óbito antes do sepultamento, esta deverá ser apresentada pelo familiar ou responsável à administração do cemitério em um prazo máximo de 15 dias a contar da data de óbito. Parágrafo 3º. A não apresentação da certidão de óbito, no prazo fixado no parágrafo anterior, acarretará ao familiar ou responsável o pagamento de multa no valor equivalente a 50% de URT. Artigo 9º. São vedados sepultamentos sem caixão, salvo nas hipóteses de epidemias, lutas armadas ou catástrofes de qualquer natureza. Das tarifas. Artigo 10º. Esta lei fixa a cobrança de tarifa pela utilização de cada sepultura. Artigo 11º. O valor da tarifa dos espaços disponibilizados para sepultamento no cemitério público municipal obedecerá à seguinte regra. Inciso 1º. Residentes e domiciliados no município de Turuçu, na data do óbito, 5 URTs.
Inciso 2º, não residentes domiciliados no município de Turuçu na data do óbito, que possuam pessoa jurídica com sede no município de Turuçu, 10 URTs. Inciso 3º, servidores públicos municipais não residentes no município de Turuçu na data do óbito, 10 URTs. Inciso 4º, não residentes no município de Turuçu na data de óbito, 12 URTs. Parágrafo 1º. As condições mencionadas nos incisos 1º e 2º deverão ser comprovadas documentalmente, com comprovante de residência atual e registro de CNPJ ativo. Parágrafo 2º. A tarifa referida no caput corresponde à concessão de uso do espaço por tempo indeterminado, respeitada a regra prevista no artigo 19. Parágrafo 3º. O valor referido no caput deste artigo poderá ser pago à vista ou em até 12 parcelas mensais e consecutivas, mediante assinatura do termo que caracterize a confissão de débito. Parágrafo 4º. O pagamento à vista ou da primeira parcela, no caso de opção pelo parcelamento, deverá ser realizado no ato da contratação. Parágrafo 5º. Não ocorrendo o pagamento dos valores e prazos fixados, os responsáveis serão notificados para que regularizem o pagamento, sob pena de inscrição em dívida ativa, submetendo-se à cobrança nos termos estabelecidos em lei. Parágrafo 6º. O pagamento fora dos prazos fixados terá incidência de multa de mora de 5% e juros de 1% ao mês e demais penalidades conforme o disposto no Código Tributário Municipal. Artigo 12. Os valores decorrentes das tarifas fixadas nesta lei serão arrecadados sob o título de receita de cemitério, através de guia de arrecadação pelo setor de tributos, o qual notificará por escrito os responsáveis em caso de atraso no pagamento. Artigo 13. São isentas da tarifa prevista no artigo anterior os cidadãos que preencherem cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1º, ser residente no município de Turuçu. Inciso 2º, estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Inciso 3º, possuir renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo nacional. Artigo 14. O benefício da isenção de que trata o artigo anterior deverá ser requerido ao CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, através de declaração com perfil socioeconômico, comprovando-se os requisitos previstos. Parágrafo 1º. O parecer do CRAS deverá ser apresentado à administração do cemitério. Parágrafo 2º. Caso o óbito não ocorra em dia útil, a avaliação do CRAS, bem como a apresentação de documentação necessária, será prorrogada para o próximo dia útil. Parágrafo 3º. Caso a pessoa não preencha os requisitos necessários à obtenção da isenção, será cobrada a tarifa nos termos previstos nesta lei. Das construções. Artigo 15. As obras de construção dos túmulos ou lóculos mortuários serão de exclusiva responsabilidade do município, bem como as obras gerais de manutenção. Parágrafo 1º. É permitido aos familiares, por opção e custo próprio, colocar nos túmulos mármore, cerâmica, granito, bem como prestar homenagens póstumas, colocando placas de identificação, respeitada a regra prevista no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 2º. Nenhuma construção ou alteração na estrutura dos túmulos ou lóculos mortuários poderá ser realizada no cemitério sem autorização por escrito da Secretaria Municipal de Agricultura, Obras, Urbanismo e Trânsito. Parágrafo 3º. Os interessados na construção de monumentos ou jazigos serão responsáveis pela limpeza e desobstrução do local após o término de cada tarefa diária, não sendo permitido o acúmulo de materiais nas vias de acesso, nem o preparo de pedras ou outros materiais para a construção no recinto do cemitério. Parágrafo 4º. É proibido deixar terra, argamassa ou escombros no cemitério, em caso de construção ou demolição. Os excedentes deverão ser removidos após cada tarefa diária. Artigo 16. A fim de que a limpeza referente ao dia de finados não fique prejudicada, as construções deverão estar concluídas até o dia 27 de outubro de cada ano. Artigo 17. Toda a construção cemiterial será identificada numericamente e individualmente, em ordem crescente, identificando também o bloco de localização da exumação. Artigo 18. Nenhuma exumação será permitida antes de decorridos 5 anos de inumação, exceto se for requisitado por autoridade judicial ou polícia, em diligência no interesse da Justiça. Artigo 19. Os lóculos mortuários e os túmulos, assim como os solos
que os assentam consistem em bens imóveis de propriedade do município de Turuçu, o qual concede, mediante o pagamento de tarifa, o direito de uso dos lóculos ou túmulos. Parágrafo 1º. É vedada a comercialização, alienação ou transferência da titularidade dos túmulos ou lóculos mortuários, através de contrato particular. Parágrafo 2º. Os lóculos mortuários e túmulos poderão ser novamente utilizados após 5 anos, a pedido do responsável pela sepultura, através de requerimento escrito à administração do cemitério. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo anterior, o pagamento será devido, nos termos das regras previstas nos artigos 10 ao 14, no patamar de 50% de cada tarifa, se aplicável. Artigo 20. A transferência de despojos será permitida desde que transcorrido o prazo fixado no artigo anterior e compreenderá a remoção dos ossos para outros cemitérios, associações ou instituições religiosas e dependerá de requerimento dos interessados à administração do cemitério, acompanhado da cópia autêntica da certidão de óbito. Parágrafo único. A transferência de despojos ocorrerá por conta dos interessados. Artigo 21. Na hipótese de remoção dos despojos disposta no artigo 20, os lóculos mortuários ou túmulos poderão ser novamente utilizados pelo município. Disposições gerais. Artigo 22. Quando o valor das tarifas fixadas nesta lei for insuficiente no atendimento das despesas que se agreguem na prestação do serviço ao Poder Executivo, solicitará ao Poder Legislativo, através do projeto de lei, a sua adequação. Artigo 23. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 22 de novembro de 2023. Ivan Eduardo Scherdim, Prefeito Municipal. Justificativa. Encaminhamos em anexo o projeto de lei que dispõe sobre a administração e o funcionamento do Cemitério Municipal de Turuçu. O projeto em apreço estabelece regras referentes à administração, sepulturas, limpeza e manutenção da área. Os critérios e tarifas para o sepultamento no cemitério municipal, os casos de isenção, os deveres da administração e das famílias responsáveis pelas sepulturas e demais providências. Salienta-se que a fixação da tarifa é de suma importância para o custeio de manutenção da área do cemitério. A título de informação, registre-se a legalidade do artigo 13, inciso 3º, pois ao mencionar o salário mínimo, o faz para definir o limite de renda como um dos critérios da isenção da tarifa. Certos da aprovação deste projeto de lei de interesse da comunidade Turuçu, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço. Ivan Eduardo Scherdim, Prefeito Municipal. Encaminho as comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos em apartes? Eu quero, senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste, meu boa tarde. Tenho que deixar registrado aqui que quando a gente tem que reclamar do executivo, a gente tem que reclamar mesmo, tem que incomodar eles para ver se eles tomam providências, né? E na semana passada tive a felicidade de pegar e ver que um pedido verbal que eu fiz, não foi nada comentado, mas está gravado aí, né? Que foi aquele reparo ali entre o Eugomar Herter e o Paulo ali, que estava ficando bem intransitável aquele troço lá, botaram uns cascalhos, patrolaram. Espero que essas medidas cheguem a todo o município, né? Não só aquele local ali, né? Mas é o início, tá bem? Tá de parabéns lá, Secretaria de Agricultura, em nome do secretário Diogo, muito obrigado aí. Mais alguém? Eu vou querer, senhor presidente, primeiro dizer que, com a entrada agora dessa mensagem retificativa e também deste projeto de lei, da mensagem 36, dizer, senhor presidente, que é lamentável que as coisas aconteçam desta forma. O que eu quero dizer com isso, senhor presidente? Esse projeto de benefícios eventuais, ele foi protocolado nessa casa em março. E agora a gente se depara, hoje, 27 de novembro, a gente fez emendas, né? Mas não dá para entender essa demora. Não dá para entender. A gente sabe que o mês de dezembro é um mês conflituoso. Eu já dito por mim aqui, nem a LOA sequer entrou nesta casa.
Aí tu te depara agora com esse projeto de lei da mensagem 36, um assunto tão delicado que vai gerar um amplo debate com a comunidade, porque nem morrer sossegado se pode mais. Por favor, em 27 de novembro, tu me manda um projeto desses aqui, citando valores percentuais de URT para sepultamento. Isso vai ser votado assim de qualquer jeito? Isso aqui é um projeto de lei que teria que, no mínimo, senhor presidente, pedir uma audiência pública para debater com a comunidade. Onde é que se viu, simplesmente vem aqui em 27 de novembro, porque parem e pense, segunda-feira, nas comissões, vai ficar para outra semana. Quem é que vai votar uma coisa dessas assim? Um projeto tão complicado da gente verificar item por item, valor por valor, critérios para sepultamento. Mas o que é isso, tia? Isso aqui é projeto para vir em março, início de ano, mas final de ano, pelo amor de Deus, tia. Aí agora nós temos, pense bem, nós temos LDO nas comissões, ainda não se entrou a LOA, esse projeto de benefícios eventuais que entrou na casa em março, agora mais esse aqui para se morrer sossegado. O que é isso? Em 4 sessões? Passaram o quê? O ano todo coçando e agora querem fazer tudo aos pontapés? Não pode ser dessa forma, tia. Olha o que diz esse projeto aqui, vocês analisaram? Pelo amor de Deus, como é que tu vai votar isso aqui em 30 dias? Não tem como, tia. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Por que não retira uma coisa dessas aqui e manda o ano que vem? Nós estamos em 27 de novembro, senhores. 27 de novembro, aí tu me manda um projeto desses aqui, onde vai afetar a vida de muitas pessoas. Vão votar goela abaixo? Sinceramente, não dá para entender as coisas que vêm acontecendo no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária, realizar-se no dia 4 de dezembro de 2023, às 16 horas. Tenham todos uma boa tarde.